Ótimo. Já começou a gravação? Então, tenham todos um bom dia. Hoje vamos falar sobre o espaços euclidianos, tá? E vamos falar sobre o espaço Rn, que vocês devem conhecer. Bom, o que é o espaço Rn, né? É um conjunto de, nesse caso, enuplas, né? x1, x2, xn, onde cada elemento x1, x2, xn, são números reais. Esse aqui, esse símbolo desse R aqui, enfeitadinho, é o símbolo de R. E esse aqui, o Rn, tá? Ok? E a gente vai chamar os elementos do Rn vetores, tá? Bom, vamos lá. Vamos no GeoGebra, né? Então, esse aqui, o R2, o R3, o R3, R4, R5, pode ser visto como se fossem espaços, tá? Assim, entre aspas, visíveis, tá? O R2 especialmente, tá? Por exemplo, esse pontinho aqui, vou colocar aqui o ponto ímpar, 1,2. Esse ponto é um ponto de R2, tá? Esse ponto, 1,2 é um ponto de R2. Aliás, todos os pontos assim, né, que você pode imaginar, 0,0, esse aqui, outro ponto de R2. Por que 2? Porque todos eles são pares ordenados, tá? São pares ordenados, tá? Tá bom? Então, R2, vou escrever aqui. R, bom, R você conhece, é o conjunto de números reais, tá? Ok? É o conjunto de números reais, tá? Aqui não consigo fazer o R bonitinho, né? Mas é aquela R bem bonitinha, tá? Como está no... Bom, isso é o de menos. Bom, não consigo. Não tem problema. R é o conjunto de números reais, tá? Então, é o conjunto de números reais. Números reais. Tá bom? R2, agora, R2 R ao quadrado, né? Quando a gente fala R2, é o conjunto de pares ordenados, tá? Como assim pares? Porque são elementos assim, x1, x2, ou xy, se quiser, mais fácil. Onde tanto x e y são números reais, tá? Pertence ao conjunto de números reais. Tá bom? Esse é R2. Alguns elementos de R2 são 1,2, outro elemento, 1,3, e assim vai, né? Se quiser, números reais, tá? Quer dizer, posso colocar raiz de 2, raiz quadrada de 2, né? Posso colocar aqui o número π, vou colocar 0,3. Tá? Aqui tem que ter cuidado, né? Escrever frações aqui. Aqui a gente poderia escrever vírgula, né? Aí pode aparecer outro vetor, a gente tem que ter cuidado. Então, se posso escrever vírgula aqui, a gente vai usar esse aqui, tá bom? Aí estão nossos pares ordenados, por exemplo, tá? Isso significa 1, esse 1,2 significa esse ponto que eu desenhei aqui, tá? 1, 2, esse pontinho, tá? 1, 2, esse ponto.
Tá bom? 1, 2. Eu posso ter o ponto 2, 1, que seria esse pontinho aqui, né? Tá bom? Ok. Se eu pego todos os pontos, veja, todos os pontos, esse, aliás, esse pontinho que você está vendo aqui, que eu não sei qual seria, né? Seria em número entre 0 e 1 e 3, por exemplo, também faz parte. Quer dizer, cada pontinho que existe no plano, a gente chama plano esse aqui, plano cartesiano, né? Cada pontinho desse plano é um ponto do R2, tá? E a gente chama de vetor também, tá? A gente vai chamar ele de vetor. Por que a gente chama de vetor? Bom, deixa eu ver se escrever isso. Vou colocar aqui. Colocar aqui 1,2. Tá vendo? Se a gente escreve como vetor, para nós vetor em física, né, é um elemento que tem direção e tem outras propriedades ainda, né? Veja, para nós seria esse vetor que parte do 0, 0 até o A, ok? Mas tem problema nenhum se a gente escrever isso aqui, identifica a esse vetor como se fosse um ponto também, tá? Então, para nós, os pontos mesmos vão ser chamados de vetores, tá? E você pode imaginar esses pontos como se fossem vetores mesmo, também, assim, da física, tá? Sem problema nenhum. Não vai causar nenhum problema, tá? Ok. Por exemplo, eu vou colocar outro vetor. O vetor 0, 0, aqui seria, né? O par ordenado 0, 0, que é a mesma coisa, tá? O vetor 1, 2. O vetor 2, 1, por exemplo, né? Vou colocar aqui vetor 2, 1. 2,1. Aí está. Tá vendo? Ok. Então, esses são os vetores de R2. R3, eu não sei se essa coisa aqui vai desenhar em dimensão 3. Eu não sei, porque ainda não domino bem este. Mas eu acho que ele faz, tá? Eu acho que ele faz. Tá, é só procurar aqui, né? Deixa eu ver se eu... Vamos ver o que dá. 1,2,3. Será que dá? Não consegue. Coitado. Mas tudo bem. Eu sei que ele tem uma parte aqui onde ele vai conseguir fazer, tá? Mas deixa ele tranquilo. Vamos no nosso programinha aqui. Então, já demos exemplos de R2. São pares ordenados, tá? Elementos de R2 são pares ordenados. Repetindo. Elementos de R2 são pares ordenados. Todos os pares ordenados de números reais. Agora vamos fazer o R3. Tá, R3. Perdão, R3. Quem é R3? R3 é esse conjunto aqui, opa, desculpa. É o conjunto já não de pares, senão de ternas. Ok? X, Z. Onde esses dois pontinhos aqui não é enfeite, tá? Muitos usam essa barra ou isso aqui, ok? Significa tal que. Então, são ternas tal que. Cada um deles, agora, X, Y, Z, estão também em R. Pertence, né? Essa palavrinha aqui significa, esse símbolo significa pertence, para quem não lembra, né? Ok? Tá bom? Então, ternas, cujos elementinhos aqui estão em R3. Então, alguns elementos, elementos de R3 são desculpa, eu tenho uma pergunta antes disso. Professor, a resposta será esta notação? Sim. Você não vai inventar notação, tá? Sempre notação apropriada, tá? Mas notação matemática, tá? Ok?
por favor, não inventa outra notação, tá? Ah, tem colegas que não gostam desse E que está aqui, essa E parece. Então, escreve uma E. Não, essa não aceito, tá? Porque isso não é convenção matemática, não é invento meu, tá? Isso já é mundial. Chavinha, como sempre, tá? Por favor, não inventa, coloca parêntese. Não, se você colocar parêntese aqui, não, tá errado, tá bom? Tá, que essa chave aqui, desse que você aprendeu na escola, significa conjunto, tá bom? Então, isso que está dizendo R3 é igual ao conjunto, tá vendo? Conjunto. De quê? Esses são elementos das ternas, tais que X, Y, Z pertencem a R, tá? A gente consegue escrever em símbolos, o que é mais curto, né, de forma breve, concisa, né, as palavras, né. Isso mundialmente aceito, tá? Ok? Uma convenção, tá? De qualquer forma, é uma convenção a nível mundial. Ok, então alguns elementos de R3 são, né? Quais são esses elementos? Opa, aqui é exemplo, né? Do inglês, deixa ele quietinho. Então, vamos ver, alguns exemplos de R3 seriam 1,2, 1,4, por exemplo. Outro elemento de R3 seria 0,0,1. Outro elemento seria, pode ser até o número π, tá? Π, número conhecidaço, né? O número 0 ou menos 3, correto? Uhum. Tá bom? Aí estão. Bom, esses elementos já não vivem mais no plano, senão um espaço tridimensional, tá? Ok? No espaço tridimensional. Vamos ver se eu consigo fazer isso no Google, tá bom? No GeoGebra eu sei que dá para fazer, mas eu não consigo mexer ainda, tá? Ah, desculpa, não deu. Bom, aqui tem uma opção, eu sei que tem uma opção aqui, que não é calculadora, mas eu vou demorar. Isso aqui tudo está aqui tudo no plano, então por isso que não consigo. Sei que dá para fazer. Mas deixar assim por enquanto, tá? Bom, aqui eu tenho um graficador. É esse aqui. Deixa ele graficar y igual a x mais z, por exemplo. Você vai ver que tem um graficador aqui em 3 dimensões. Aí abriu. Pronto. Esse é um gráfico qualquer. Daqui a pouco eu vou explicar. Tá bom? Veja só. Ignorando esse plano que está aí, aqui eu tenho o espaço tridimensional, tá? Tem 3 eixos. Tá bom? E ele está colocando esse eixo aqui, deixa esticar mais um pouco. Ó, que gráfico pequeno. Mas esse eixo que está aqui, ele está chamando de x, esse eixo chamando de y, e esse eixo vertical de z. Tá bom? E aí você pode localizar todos os pontos, as ternas, tá? Em espaço tridimensional. Tá bom? E não é tão simples desenhar, tá? Em dimensão 3 ainda, tá? Ok? Tá bom, vou fechar isso aqui. Isso eu dizer. Agora tem outra coisa. Esse é o eixo x para L e y, z. Ok? Eu vou construir um graficador melhor, que vai fazer enxergar melhor isso aqui também, tá? Ok, o que eu queria fazer? Então,
nós conseguimos visualizar os elementos R3. 1, 2, 3, 1, 2, 4, por exemplo. Segundo esse aqui, seria o 1, andar uma vez aqui, andar 2 vezes na direção Y e 4 vezes na direção Z. Ok? Ok. Eu vou fazer um desenho melhor depois, tá? Mas R3, então, vocês pensem agora, são elementos do espaço onde você mesmo mora, tá? Você é um objeto tridimensional. Tudo que nós estamos vendo aqui, é tridimensional, tá? Né? Agora, até aí conseguimos visualizar, tá? Mais do que isso, é um pouco difícil. Deixa eu apagar aqui. Agora vamos fazer um exemplo de espaço de dimensão 4, né? E parecido com isso aqui. Eu falo dimensão, né? Essa palavra ainda nem sabemos o que é. Mas, por enquanto, depois a gente vai saber isso, tá? Agora, quem é R4, por exemplo? Agora, R4 está falando, veja, X, Y, Z, W. Aumentaram as letrinhas, certo? Ok? São elementos agora quaternas, tá? Onde cada elemento é um número real, tá bom? Alguns elementos de R, vou copiar aqui. Alguns elementos de R4 são, bom, aí você já percebeu que é simples, não tem nada demais. Eu vou copiar aqui, vou acrescentar mais uma coisa, tá? Vírgula 4, por exemplo, vírgula menos 1, por exemplo. Aqui vou acrescentar 7, isso. Ok? Esses são elementos de R4. Como posso localizar esses exemplos, esses vetores, no espaço, nesse caso, de dimensão R4? Como posso? Posso desenhar? Não, não posso. Eu posso desenhar, ok. Os números reais, eu posso, porque isso aqui representa uma reta só. Os números reais, lembrem, representam uma reta, uma linha só. Tá bom? Agora, R2 são pares, R3 são ternas. Até aqui eu consigo. Todos esses três aqui, eu consigo. Consigo com todos eles. Mas R4, a coisa virou mais difícil. Tá bom? Já não é mais fácil assim. Tá bom? Mas tem uma ideia. Aí você pode pensar, então, professor, R4 não tem aplicação na vida real? Tem. Tem muita aplicação, tá? Uma aplicação seria o seguinte, né? Você pode pensar que você é um objeto tridimensional, sim. E se você considerar a variável tempo, por exemplo, hoje, nesse minuto, 8h25, tá? Você está nesse espaço tridimensional. Mas você, passado um tempinho, você se mexeu. Correto? Quer dizer, agora você tem outra variável. No minuto 8h26, né? 8h26, você está em outra posição. Ok? Desse jeito, nós podemos ver o nosso universo, o nosso planeta, com todo o que tem aqui o universo, incluindo o tempo, como se fosse um espaço de dimensão 4. Isso é o que dá origem ao que se chama a teoria da relatividade. Talvez você escutou, né? A teoria da relatividade. Claro, isso, mais algumas coisas, algumas hipóteses que acrescentam aí, para que tudo funcione também. Então, você tem o que se chama a teoria da relatividade. Quer dizer, toda a teoria que Einstein conseguiu descobrir, deduzir, né? Toda essa teoria. Interessante, muito interessante. Mas, claro, para isso tem que ter uma pequena base, né, do que nós estamos falando. Ok? R4. E R5? R5 eu posso fazer? Dá para escrever R5 aqui. Só que acrescentaria aqui X, Y, Z, W e mais outra letra. E assim vai. R6, R7, R8, R9, R100, R1000. Mas, professor, será que isso vai ter aplicação na vida real? Tem. Lamentavelmente, você vai se enfrentar na vida real. Vida real, eu falo, depende de cada um, né? Claro. Por exemplo, os que fazem física, os que fazem engenharia elétrica, na hora de resolver problemas, aliás, vocês mesmos que estão fazendo agronomia, sei lá, você tem vários produtos, né, para colocar fertilizar a terra, por exemplo.
você tem vários produtos com muitos pesos, muitos preços, ou também, para fazer uma solução, para fazer um composto químico, você precisa de cada produto, uma porcentagem de cada um. Então, você quer a melhor solução para seu produto. Aliás, na verdade, você quer a solução do seu... Qual seria a solução, a melhor quantidade de cada elemento para conseguir um composto? Aí você foi várias variáveis. Vamos pensar nos elementos químicos, sei lá, ferro, alumínio, sei lá. Cada composto químico. Carbono, oxigênio e vários compostos. Então, você tem um monte de variáveis, tá? Muitas variáveis. Ok? Então, falar de R3, R4, R5, R100 ou R1.000.000 ainda, não é alguma coisa que seja impossível de falar, tá? De acontecer, tá? Isso pode acontecer muito. Ok? Quer dizer, na vida real acontece. Mesmo que a gente não consiga visualizar, tá? R4, R5, não conseguimos visualizar porque nós vivemos um mundo de dimensão 3. Mas a gente tem uma ideia de como funcionariam as coisas nesses espaços. Ok? Então, finalmente, quem é Rn, né? Rn, por isso que a gente escreveu assim, né? Rn, eu vou escrever aqui, N. N simboliza o número, né? Então, para não escrever tantas letras, porque vai acabar as letras, a gente escreve assim, né? Vou escrever assim, X1. Depois, segunda letra vai ser X2, tá? X2. E aqui X3. E assim, 1, 2, 3 pontinhos, vírgula, até Xn. Onde cada um desses caras, eu vou chamar Xin somente, Xi, pertence aos reais. I varia entre 1 até o N. Quer dizer, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Xn estão em R. Isso aqui significa que I, essa letrinha aí, varia entre 1 e N, tá? Esse símbolo aqui, tá bom? Bom, depende do N, eu posso saber como são os elementos, tá? Ok. Tá, aqui está nossos exemplos de R3, R2 e Rn. Bom, agora tem uma coisa interessante, tá? Agora você aprendeu quem é Rn. Agora quer fazer o quê? A mesma coisa que a gente fez no início com as matrizes. Lembra das matrizes? A gente somou, fez diferença, fez multiplicação, calculou inverso. Então, a gente vai tentar fazer isso aqui também. Vai tentar fazer algo parecido aqui. Ok? Então, a gente vai definir. Vamos ver o que tem para falar aqui. Nós vamos falar sobre as operações com vetores, tá? Ok? Está demorando aqui um computador. Bom, então, o que vamos fazer? Somar e multiplicar por um escalar. Escalar, de novo, é uma palavra que você não deve esquecer, para nós significa um número real, ok? Como vai definir a soma? A soma de dois vetores. Pega um vetor e outro vetor, soma simplesmente elemento com elemento. E como multiplico por escalar? Pega um vetor, né? E você multiplica por um número. Aí fica desse jeito. Ok? Ah, tá. Ok, vamos fazer um exemplo bem simples. Ok? Por exemplo, eu vou somar, vou pegar esses dois vetores. Tarará. Ok. Como somam esses dois vetores? Bom, o que você sempre imaginou. 1, 2, então vou somar elemento a elemento. Parecido com matrizes, lembra? Com matrizes, você soma elemento com elemento, certo? Então vou fazer o mesmo, tá? 1 vezes 1 mais 1, 2, vírgula, 2 mais 3 é 5. Aí está. Esse aqui é simples, né? Ah, tá. Agora vamos pegar esse vetor e vou multiplicar por um escalar. Quer dizer, multiplicar por um número. Digamos 3, tá? Ok? Quanto vai dar? Bom, o que significa isso? Significa que eu vou multiplicar 3 vezes 1 mais, vírgula, 3 vezes 2, tá? Repetindo.
3 vezes 1 dá 3, vírgula, 3 vezes 2 dá 6. Ok? Isso que você está vendo aqui parece tão bobo, tão simples, tá? Mas isso é muito importante, tá? Somar vetores, como assim, professor? Tão simples assim? Sim, 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 é muito importante para a nossa matéria, tá? Vou fazer a aplicação disso aqui, desenhar no GeoGebra, ok? No GeoGebra, vamos lá, por favor. Aqui estão nossos vetores. Ok. Nós tínhamos o vetor 1, 2. Aí está. Uhum. O que mais? Nós tínhamos qual vetor? O vetor 1, 3. Colocar o vetor 1, 3. Aí está. Vou colocar o vetor 2, 1, tá? Para que fique mais fácil de visualizar. 2,1. Tá bom, ele já me ajudou. Então, ok. Aí está. E eu vou fazer a minha conta aqui com 1, 2. Outro exemplinho, né? 1, 2 com 2, 1. 2, 1. Nesse caso vai dar quanto? 1 mais 2 dá 3. E 2 mais 1 também dá 3. Tá bom? Agora vamos no GeoGebra. O que acontece, né? Eu estou querendo somar 1, 2 mais 2, 1. Tá? Vou escrever como vetor isso aqui, tá? Então, deixa eu escrever aqui. 1, 2. Cadê? 1, 2. Mais... Opa. Acho que não vai querer aceitar. Tudo bem. A nossa resposta, como nós somamos, deu o seguinte. Deu 3,3. Isso. Aham. O que significa isso, né? Peguei esse vetor, somei, deu esse vetor. Como apareceu esse vetor? O que tem a... Bom, lembrando um pouquinho da física, eu vou escrever como vetor agora. Vetor 1,2. Uhum. Opa. Isso, agora sim. Aham. Veja, ele desenhou vetor 1,2. Isso, o que queria. Aham, aqui está o vetor 1, 2. Agora, vamos pegar parecido. Vetor 2, 1. 2,1. Aí está. Aqui está o vetor. Ele está chamando de U a esse vetor e chamando de V a esse vetor. A soma deles deu isso aqui. Bom, o que aconteceu? É como que se eu pegasse... desculpa. Opa, ele faz coisas bonitas. Tá? Deixa eu colocar aqui. Nosso vetor era 1, 2, né? 1. Isso. Aí está. Ok. Eu vou colocar agora... Como que a gente soma, né? Você aprendeu, deve ter aprendido na física, né? Esse vetor U mais esse vetor V, você pega esse vetor V e coloca esse vetorzinho aqui. Ok? Ok? Esse vetor coloca aqui. E o que nós chamamos de lei do paralelogramo, ou lei do triângulo também, né? Deixa eu ver como que eu faria. Vetor seria assim. Então, vou colocar nesse ponto final, seria 1, 2, 1,2. E aqui, aí está. Ok. Então, o que aconteceu? Esse V que eu estava aqui, eu coloquei em cima de A, tá? Só transladei, tá? Não fiz outra coisa, tá? Coloquei aqui. E então, como resultado, deu U
mais V deu esse vetorzinho aqui, o vetor C, ok? O vetor 3, 3, tá? Deu como resposta o vetor 3, 3, tá? Opa. Ainda estou me acostumando com esse aqui. Isso. Aí. Aham, isso que eu queria dizer. Então, você tem o vetor U e somou com V. O que a gente fez? Pegou esse vetor, trasladou para cá. Esse é o V, tá? Esse mesmo V, tá? E deu como resposta esse vetorzinho aqui. É o que você aprendeu na física, tá? Ou vai aprender, aprendeu na escola, tá ok? U mais V. Uhum. Deu esse vetor aqui. Ok? Que aqui colocou D, né? Mas esse vetor. Tá bom? Bom, isso que significa somar vetores, tá? Dentro de... somar vetores dentro de R2. Em R3 é análogo, tá? É parecido, tá? Não tem nada de diferença. Ok? Em R4, R5, sempre vai significar isso, tá? Então, você, para somar dois vetores, pega um vetor, pega outro vetor, esse vetor, qualquer um deles, você coloca em cima do outro, você vai ganhar isso. Eu podia ter pegado esse vetor e ter pegado esse outro vetor U aqui e vamos ter a mesma resposta, tá bom? Ok. Tá? Isso que significa somar, tá? Mas se você, é mais fácil somar direto daqui, olha, certo? Somar. 1, 2 mais 2, 1, 3, 3. Foi fácil. Agora, vamos fazer outra coisa. Eu vou pegar a esse vetor, vou limpar tudo. Deixa eu limpar tudo aqui. Uhum. Vou ter que apagar um pouquinho. Limpar tudo. Sim, não gravar. Pronto. Pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar agora o vetor 2, 1, né? 2,1. Aí está. E eu vou colocar o vetor, veja, o vetor. Vamos ver se ele aceita. 3 vezes 2, 1. Ele aceitou. Muito bem. O que aconteceu? Aqui está o vetor U. Preste atenção nessa parte, por favor. Aqui está o vetor U. E o vetor 3 vezes 2, 1, que dá 6, 3. Dá 6, 3, né? Veja, 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 1 dá 3. Ele esticou o nosso vetor original, tá? E agora você pode fazer outra coisa. Se eu coloco 2, por exemplo, aqui, presta atenção aqui, ó. O que aconteceu? Ele duplicou o nosso vetor. Eu vou colocar mais uma pequena mudança aqui. Opa. Se eu coloco 1, o que vai acontecer? Ele não esticou nada. Ele não fez nada. Certo? Ele não fez, não esticou nada. Ficou igualzinho. Vou colocar mais um pouquinho. Agora, deixa eu ver. 1 vezes 2, 1. Eu vou colocar agora menos 1. O que vai acontecer? Ele segue a mesma direção, só que em outro sentido. Vai para o outro lado. Menos. Se eu coloco menos 2 aqui, vai acontecer isso. Vou colocar aqui menos 5. Olha só. Esticou mais para o outro lado. Se eu tiro menos, ele estica mais para o outro lado. Aí está. Ah, se eu coloco um número fracionário, eu vou colocar, por exemplo, 1 meio. 0,5. Acho que ele não entendeu. 0,5. Isso. Aí está. Nosso vetor, o vetor original é U. O outro vetorzinho foi diminuído, tá? Deixa eu colocar outra cor. Vamos colocar aqui vermelho. Esse é o vetor original, tá? E o V é o resultado de multiplicar U
Estou pegando o vetor U, 2, 1, multiplicando por um número. Deixa eu colocar 0,9. Veja só. Ele fica mais perto do esse vetor. Agora, quanto menor for, esse número for entre 0 e 1, vou colocar 0,1, por exemplo. Aí, olha. Pequenininho. Se você colocar 1/2, acho que ele vai entender, né? Isso, vai entender assim. É a metade, viu? A metade. Então, isso é o efeito de multiplicar por um vetor, tá? Pega um vetor I, multiplica esse vetor, aqui está o vetor 2, 1, multiplica por um número. Ele faz isso, tá? Ele encurta, estica, mas sempre na mesma direção. Sempre na mesma direção, tá? Sempre na mesma direção. Aqui, sempre nessa direção, tá? Se você colocar menos, ele vai para o outro lado, tá bom? Ok? Então, esse é o efeito de multiplicar, somar, por pegar o número multiplicando um vetor, tá? Agora, vamos ver algumas propriedades. Essas propriedades são muito parecidas com as propriedades de matrizes, tá? Tem um tempo atrás que a gente fez propriedades de matrizes, tá? Então, veja só. Se você pegar um vetor U, aqui, veja, U, um vetor de Rn, tá? Aqui seria, aqui não é uma letrinha só, tá? Veja, aqui uma enupla, tá? É como se fosse um par, tá? Uma terna. Então, veja um vetor, mais outro vetor. Você pode trocar a ordem. Existe a comutatividade na soma de vetores, tá? Existe o que se chama a associatividade entre vetores, tá? Eu vou dar uma pequena saída aqui agora, quero beber uma água aqui agora, e a gente explica mais um pouco, tá? Rapidinho. Ok, vocês estão aí ainda? Ótimo. Ok, vamos continuar com as propriedades? As
papéis são simples, tá? De entendê-las. Na verdade, numa matéria de álgebra linear, assim, bem formal, a gente tinha que provar essas propriedades aqui, tá? Bom, então o que eu falei, né? Existe a comutatividade, né? Deixa eu escrever aqui, né? Por exemplo, isso aqui. Isso aqui. Você pode trocar a ordem. A isso que me refiro, tá? 1,2 mais 2,1 vai dar sempre a mesma resposta. Vai dar, nesse caso, 3,3. Não vai mudar a resposta. Tá? Isso que está dizendo esse exemplo aí, né? Tá bom? E outra, isso aqui, essa parte aqui, está dizendo que você pode associar. Primeiro soma as dois primeiros vetores, mais o terceiro, ou se não, primeiro soma os dois primeiros últimos vetores, depois soma com o primeiro. Nada demais. Agora, interessante aqui, existe o vetor nulo, tá? Existe o vetor nulo, tá? A gente não chama de número zero, não. Existe o elemento nulo. Ok? Que nesse caso, né? Vamos colocar em R3, por exemplo. Vou colocar um exemplinho aqui, vou copiar e aproveitar aqui. Em R3, o elemento nulo é esse aqui. Esse é o elemento nulo. Aquele elemento que tem todos os componentes iguais a zero. Bom, e somar isso aqui não é difícil, né? Vai dar simplesmente, nesse caso, 1, 2, 4, né? Correto? Isso que está dizendo. E, aliás, não interessa se você coloca soma pela direita ou soma pela esquerda, tanto faz, vai dar sempre 1, 2, 4. Ok? Ok, esse é o elemento nulo. Agora, para cada elemento de Rn, existe um elemento chamado menos 1, o oposto, tal que a soma desses dois dá o elemento nulo. Bom, isso também é fácil de ver. Por exemplo, eu pego esse elemento, o oposto dele, então seria mais, menos, esse cara. Isso que está dizendo aí, tá? Bom, isso aqui nada demais, não é nada mais que trocando os sinais a cada elemento, né? E o resultado vai dar, obviamente, o vetor 0,0,0, né? Ok? Bom, e aqui as outras propriedades, né? Pega o número e multiplica por dois vetores, tá? Aqui U e V estão representando vetores, tá? Veja, U, V, W representam vetores, A, o número real. Então, existe a propriedade distributiva, isso é uma propriedade distributiva. Você pega esse numerinho, multiplica cada um deles. Ou, por esse lado também, pega um vetor, e aqui dois números, existe a propriedade distributiva, tá? E aqui nada demais, né? Você pega um número, esse número e um vetor. É a mesma coisa que multiplicar primeiro B vezes U e deixar no final multiplicado por A. E aqui nada demais também. O número 1, né, vezes qualquer vetor dá o próprio vetor, né? Bom, isso é óbvio de entender, né? 1 vezes qualquer vetor 1,2,4, por exemplo, vai dar o vetor 1, 2, 4, né? Bom, essas são as propriedades, né? 1, 2, 4. É muito simples, né? Não tem parecer graça. Mas todas essas propriedades que a gente colocou aqui têm uma intenção. Essas 8 propriedades que você tem aqui, se você pensa direito nas matrizes, elas também satisfazem essas 8 propriedades, tá? Ok? Essas 8 propriedades, do jeito que estão aqui, são satisfeitas também pelas matrizes. Né? Pega uma matriz de ordem 2×2, você tem comutatividade, você tem associatividade, você tem elemento neutro das matrizes, você tem para cada elemento, para cada matriz você tem o oposto, e satisfaz essas 8, o restante aqui. Bom, qual é a intenção daqui a pouco? Propriedade 6. Eu copiei errado, não tem razão. Aqui seria A mais B, U, igual a U mais AU. Aqui é U. Eu cometi um erro aqui. Obrigado, João, tá? Aqui tem um errinho aqui, sim. Tem um erro. Aqui deveria ser U. Tá certo? Obrigado.
Ok. Fora isso, não é um erro de digitação, né? Digitação. Tá bom. Ok. Ah, tá. O que eu queria falar, né? Essas 8 propriedades. Ah, de novo, é BU. Oh, que erro gigante. Então, é a U mais BU. Correto, Gabriel. Eu, mesmo vendo, eu estou errando de novo, tá? Obrigado. BU. Aqui é BU. Corrigem isso aqui, tá? Eu vou corrigir também depois, tá? Tá bom. Queria falar. Ah, então, essas 8 propriedades aqui são satisfeitas também pelas matrizes, tá? Se a gente volta para trás, eu não vou fazer agora porque demoraria aqui um pouco, mas as matrizes satisfazem também isso, ok? Qual vai ser a nossa intenção agora? Juntar tanto matrizes, vetores e ainda qualquer outro tipo de objeto que satisfaça essas 8 propriedades e a gente vai dar um nome para elas. Ó, a gente vai dar um nome para elas. Claro, elas têm que ter uma operação chamada de soma, né? E multiplicação por vetor, por número real ou por escalar. Então, a esse tipo de elementos que satisfazem essas 8 propriedades, como são as matrizes e os vetores de Rn, nós vamos dar um nome. Vamos chamar de espaços vetoriais, tá? A gente vai juntar todos eles para não tratar todos eles de forma individual. A gente vai tratar todos eles de forma global, já que todos os objetos que satisfazem essas mesmas propriedades podem ser tratados da mesma forma, tá? Isso a gente vai chamar no futuro de espaço vetorial, ok? Daqui a pouco a gente volta, rapidinho, daí a gente volta. Bom, antes vamos falar de um pouquinho, nós queríamos falar de produto, né? Nós falamos de produto de matrizes. Nem todas as matrizes podem ser multiplicadas. Bom, em vetores também tem um pequeno detalhe. Temos 2 vetores, aqui tem 2 vetores, U e V. Para multiplicar elas, existe um produto chamado produto interno. Ok? Esse produto vai dar como resposta, não um vetor, vai dar como resposta o número real. E como vai ser esse número real? Bom, para que vai servir isso? Ah, essa tem outra utilidade. Na verdade, existem várias formas de definir produto, tá? Existe outro tipo de produto também, se chama produto exterior. Ok, mas isso não vamos tratar aqui. Só esse produto chamado produto interno. Bom, produto interno, o que vai acontecer? Né? Dá 2 vetores. Vejam, 2 vetores. O produto interno vai ser simplesmente multiplicar componente a componente, tá? O 1 com V1, o 2 com V2, o N com Vn, depois somá-los. Por exemplo, aqui tem um exemplo aqui. 1, 2, 3, 3, 1 menos 3. Ele multiplicou 1 vezes 3, aqui está. 2 vezes 1 e 3 menos 3. Aqui, ó. Multiplicamos os 2 vetores. E deu como resposta um número, tá bom? Não tem nada demais, tá? Se quiser, vamos fazer um exemplo aqui. Ao multiplicar esses 2 vetores aqui, ao invés de somar, vou multiplicar. A gente usa essa notação aqui de pontinho. Tá bom? Aqui, olha, pontinho. Tá bom? Pontinho no meio. Igual, vai dar um número. Qual vai ser esse número? 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 1, 2. E resposta, 4. Nesse caso, o produto deu 4. Para que serve o produto interno, professor? Para que serve? Tem alguma utilidade? Sim, ele tem muita utilidade. Ele nos traz muita informação. Daqui a pouco eu vou falar. Na verdade, escondido dentro do produto interno está o que se chama o ângulo, tá? Daqui a pouco a gente fala. Bom, agora definimos o que se chama módulo de um vetor. O que é módulo? Módulo, ou também norma, quer dizer, o tamanho de um vetor. É nada mais usar a regra de Pitágoras, né? Lembram da regra de Pitágoras? Né? A hipotenusa quadrado é igual à soma dos catetos, dos quadrados dos catetos, né? Então, era usando essa formulinha. Então, se você pega essa raiz aqui e passa para o outro lado, então, a norma de um vetor é o quadrado de cada um dos catetos. Isso é o que está dizendo aqui. Bom, é fácil de decorar essa formulinha, se você não quer esquentar com isso. Deixa eu ver, aqui tem um exemplo, ó, aqui. Vou pegar um vetor qualquer,
Por exemplo, eu vou pegar o vetor, esse aqui, 1, 2, 4. Eu quero saber a norma dele, tá? A norma desse vetor. Deixa eu ver, eu vou colocar esse símbolo aqui. Esse é o símbolo, tá? Bom, é igual a raiz, tá? Por definição, é raiz quadrada de 1 elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado, mais, quer dizer, você vai levar cada um deles ao quadrado, tá? 2 elevado ao quadrado, mais, e 4 elevado ao quadrado. Só isso, professor? Sim, só isso. Tá? Só isso mesmo. Não tem nada demais. É só isso. 4 ao quadrado dá 16, mais 4 dá 20, mais 1, 21. Raiz de 21. Correto? Aí está, raiz de 21. Ok? Sempre vai dar um número positivo, né? A norma, o tamanho, sempre um número positivo, tá bom? Aí está. Tá? Nada demais. Agora tem uma coisa legal. Preste atenção também. Ângulo entre vetores. O ângulo entre vetores, veja só. O ângulo, aqui faltava escrever a palavra θ. Aqui o ângulo θ, faltou escrever essa palavrinha aqui, tá? Desculpa. Mas o ângulo θ entre os vetores U e V em RN é dado pelo valor entre 0 e 180 graus. Dá o quê? Cosseno desse ângulo é esse aqui. Aqui o produto interno dividido pela norma desses dois vetores. Ah, tá. Então deixa eu ver. Deixa eu pensar. Então vamos fazer um exemplo, tá? Exemplo. Calcule o ângulo entre os vetores. Deixa eu ver. Vou colocar dois vetores aqui. Isso. Os vetores 1 simples, tá? 1,1. E deixa eu ver outro vetorzinho. Presta atenção aqui. É pergunta da prova. Sim. Fazer o quê, né? O vetor bem simples. 1,0. Tá ok? Tá, ok. Bom. Então vamos fazer assim. Solução. Acho que a gente pode escrever aqui essa palavra solução. Deixa eu ver. Solution. Ah, é? Ah, tá. Então, seja θ. Vamos colocar θ. O ângulo entre esses vetores. Opa, vetores. Então, usamos a formulinha, tá? Qual é a fórmula? A fórmula dizia assim: cosseno de θ, cadê θ? É igual ao produto desses dois vetores, tá? Esse, agora pontinho, pontinho. Isso é cosseno, tá? Não é diretamente o ângulo. Dividido pela norma de cada um deles, tá? Então, deixa eu fazer assim. Tarará. Ctrl C, Ctrl V. Se você não está conseguindo enxergar, eu vou aumentar o tamanho. Aí, deixa eu ver agora. Acho que dá agora. Aqui tem que escrever em duas barrinhas, tá? Então, cadê essas duas barrinhas? Aqui, vou tirar isso aqui. As duas barrinhas aqui. Ok. Essa é a fórmula do cosseno do ângulo, tá? Ok? Tá. Bom, então. Mas isso aqui eu posso calcular. Esse e isso aqui eu posso calcular. Deixa eu ver. Vamos calcular. Quanto dá aqui em cima e quanto dá aqui embaixo. Vamos lá. Primeiro eu calculo o que está em cima. Aqui em cima vai dar um número. Então, 1 vezes 1 dá 1. Mais
vetor 1 vezes 1, componente a componente, produto interno, esse aqui produto interno, 1 mais 1 vezes 0, mais 0. Bom, está aqui em cima dá somente 1. Agora embaixo, como é a norma de 1, 1? Ah, pela definição, isso aqui é uma raiz quadrada, ok? Raiz quadrada de, deixa eu tirar isso aqui, de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí está. E isso aqui, bom, essa também é outra raiz, é uma raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que você sabe que é somente 0, né? Pronto, é só isso que tem que fazer, não tem que fazer mais nada, tá? 1 mais 0, né? Porque 1 vezes 1 dá 1, mais 1 vezes 0 dá 0. Aí está. Ok? Ok. Então, em cima, deixa eu ver, vamos fazer as contas aqui, reduzindo. Em cima vai dar 1. Aqui vai dar quanto? Deixa eu ver. Aqui dá 2. Aqui vai dar 1. Bom, reduzindo mais um pouquinho as contas. Ok. Ótimo. Aí. Pergunta para todos vocês. Tomara que você lembre. Então, cosseno de θ deu 1 sobre a raiz de 2. Bom, se você quiser isso aqui, usando alguns truquezinhos matemáticos, você sabe que isso é a mesma coisa que Ctrl V, 2. Se quiser ver de outro jeito, tá? Né? Colocando a raiz de 2 aqui em cima, a raiz de 2 embaixo, e é a mesma coisa, tá bom. Pergunta agora para todos vocês. Qual é o ângulo θ cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2? Quanto vale θ, então? Quanto vale θ? Alguém pode falar? 45 graus. Professor, de onde tiraram meus colegas isso? Como assim? Eles sabem e eu não sei. Bom, isso é fácil, né? Acho que você sabe sim. Só lembrar um pouquinho, né? É, propriedades de ângulos mesmo, tá? Cosseno de θ. Lembra daqueles triangulinhos que você aprendeu já na escola, tá? Então, cosseno de θ deu raiz de 2 sobre 2. Quanto vale o θ? 45 graus. Igual 45 graus. Só isso? Só isso mesmo, tá? Opa. Deixa eu colocar graus aqui em cima, né? Oh, que bonitinho. Bom, vamos fazer o desenho no GeoGebra. No GeoGebra, a pergunta é qual o ângulo entre 1, 1 e 1, 0, né? Aqui está. Deixa eu colocar aqui o vetor 1, 1. Opa, que lento. Tá, mas já as nossas contas nos ajudaram a fazer isso, tá? Aqui, GeoGebra demorando. Aqui pergunta, tem alguma regra para simplificar 1 sobre a raiz de 2? Achou muito fácil, professor. Bom, aqui, isso se chama racionalizar, né? Você pode multiplicar, nesse caso, por raiz. Para que esse raiz de 2 não fique embaixo, você multiplica em cima e embaixo. Porque isso aqui vai dar 1, tá? E você não está fazendo nada demais. Então, raiz de 2 vezes 1, aqui em cima, dá raiz de 2. Agora, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 ao quadrado. Que quadrado com raiz vai sumir e vai dar 2, tá? Por isso que tem esse 2 aqui. Isso se chama racionalizar. Se quiser, deixa assim, ou se não, deixa assim mesmo, tá? Ok? Ok. Deixa eu colocar aqui os vetores, como a gente tinha. Vetor 1, 1.
Bom, ele quer mais um parêntese aqui. Aí está o vetor com 1. Tá, ele fez. Agora vamos fazer o vetor 1, 0. 1,0. Aí está. Eu vou agigantar esse aqui. E dá para ver para todo mundo que o ângulo entre 0 e 180, tá? Deu 45 graus. Não lembra por que dá 45 graus? Tem até uma tabelinha, tá? Principais ângulos da trigonometria. Tá? Aí tem uma forma, vai no Google, ângulos notáveis, é isso mesmo a palavra, ângulos notáveis, que você aprendeu na escola. Deixa eu ver. O melhor de todos é Wikipedia, não tem melhor. Tá? Aí você vai, Wikipedia é bom, tá? Ok? Você vai no Wikipedia, abre e você consegue um monte de coisa, tá aí, tá? Mas meu computador tá lento porque estou carregando muitas coisas aqui. Aí, olha só, ele explica bastante aqui. Tarará, trigonometria. Tá? Entra aqui mesmo, tá? Tá, e seu colega também ajudando aí. Muito bem, obrigado, tá? Bom, eu me perdi aqui, eu não achei. Mas você vai achar facilmente usando as propriedades de trigonometria, tá? Usa esse triângulo aqui também. Esse triângulo é o melhorzinho de todos, tá? Se aqui for 1, aqui for 1 e aqui, tem que ser necessariamente, pelo teorema de Pitágoras, tem que ser raiz de 2. Se aqui for 1, aqui for 1, aqui tem que ser necessariamente, pelo teorema de Pitágoras, raiz de 2. E esse ângulo, necessariamente, como isso aqui 1 e aqui 1, é 45 graus. Agora, cosseno. O cosseno é cateto adjacente 1 dividido pela hipotenusa. 1 dividido por raiz de 2. 1 dividido por raiz de 2, esse seria o cosseno. 1 sobre raiz de 2 é o cosseno de 45 graus. Daqui você pode deduzir essa formulinha, tá bom? Ok? Aqui, aliás, já estava 1 sobre a raiz de 2. Cosseno de θ deu 1 sobre a raiz de 2. Então, o ângulo correspondente é 45 graus, tá bom? Vai treinando, tá? No dia da prova você vai ter o computador, mas treina antes, tá? Porque qualquer errinho é fatal. Tá bom? Ok. Então, não foi... fora esse, lembrando, né, como que se trata com senos, cossenos e tudo isso, a gente pode saber facilmente quanto é o ângulo. Aliás, aqui, olha, o grafiquinho mesmo já nos ajudou a ver que o ângulo é 45 graus, tá? Os ângulos notáveis, os ângulos mais fáceis de calcular são de 60, 30, 45 graus. E, claro, o ângulo reto também, tá? Tá bom? Ângulo reto, 90, 60, 30, 45. E tem outros ângulos que não são exatos, mas também são muito utilizados, tá? Então, esses aí, pelo menos, você tem que lembrar, tá? Ok? E nesse caso, aqui, isso, deu isso, né? Agora, mais um probleminha, claro. Um exemplo, mais outro exemplo. Vamos lá, outro exemplo, vamos colocar exemplo aqui. Isso. Calcule o ângulo. Vamos lá, Ctrl+C, Ctrl+V. O ângulo entre 1, 1 e menos 1, 1. Esse exemplo é clássico. Vamos lá. Então, solução. Cadê? Solução. Bom, de novo, seja, θ, o ângulo, mesma história aqui. Então, aqui, ponto. Aqui, usamos a fórmula. Tarará, ok? Deixa eu copiar aqui, que até aqui é igualzinho. Aí. Seja θ
o ângulo entre esses vetores. Usamos a fórmula. Tarará, cosseno de θ igual. Olha lá, nossa formulinha. É o produto desses vetores, tá? Ctrl C. Oh, desculpa, aqui vou colocar 1. Isso. Pontinho. Dividido pela norma de cada um. Norma de cada um, tá? Norma de cada um. Norma ou módulo ou tamanho, tá? Deixa eu trocar aqui pelas barrinhas. Opa, esse aqui foi demais. Aqui, barrinhas. Aí está. Bom, agora um pouquinho mais rápido. Opa, desculpa, aqui aqui menos, né? Aqui tem menos. Presta atenção agora. Aqui menos também. Ok. Quanto dá isso aqui? Quanto dá? Aqui tem que dar uma fração, certo? Ok? Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Mais, vai dar quanto? 1 vezes 1, 1. Bom, aqui vai dar quanto em cima? Qual vai ser a resposta? Aqui não vai me interessar mais. Em cima vai dar 0. Dividido por qualquer coisa vai dar 0, não me interessa. Então, resposta, então, quanto vale θ? Quanto é o valor de θ? Isso, 90 graus. Por que 90 graus? Pela mesma razão, de novo, usando nossas propriedades de seno, cosseno, tangente, secante, etc. Dos ângulos notáveis, 30, 60, 45, 90. Tá bom? De 0 também você tem que lembrar, tá? Ok, por que 90? Sim, porque o ângulo cujo cosseno dá 0 é 90 graus. Ok? E você pode visualizar até, aqui, olha, eu vou colocar o vetor, que os vetores eram 1, 1 e menos 1, 1. Tá, vou colocar 1, 1 e menos 1, 1. Opa, desculpa. Aí. 1, 1, e vou colocar o vetor aqui, vou trocar esse aqui. Menos 1. Menos 1. 1. Ótimo. Aí, veja os dois vetores. O vetor U, o vetor V. O ângulo que formam entre eles é 90 graus. 90 graus, veja só. Tá? E isso vai ser geral. Como assim geral? A gente vai dizer que se dois vetores em Rn têm essa propriedade, que o produto interno, basta o que está em cima for 0, tá? Basta o que for em cima for 0, então o ângulo é 90 graus, tá? E a esse tipo de vetores vamos chamar de vetores ortogonais. Ortogonais, tá? Dois vetores são ortogonais quando o ângulo entre eles é 90 graus. Ou a mesma coisa que o produto interno é 0. Basta que esses dois aqui em cima, esses dois vetorzinhos em cima, né, o produto deles seja 0. Basta que os dois vetores, o produto interno deles seja 0, o ângulo é 90 graus. Tá bom? Pronto. É isso. Tá bom? Então você já sabe calcular ângulos, nada demais. Ok? Aqui deu 0, lembra? Por isso que 90 graus. Quando o ângulo é em dois vetores, a gente chama que eles são ortogonais, tá bom? Ok. Bom, essa partezinha aqui acabou, mas tem mais coisa aqui. Ok, deixa eu ver. Agora vem um negócio legal. O que se chama espaços vetoriais, tá? Então, deixa eu salvar essa aula aqui. Ok? Essa aula é a aula de... Enquanto vai carregando. Que dia é hoje? Hoje é 8 de outubro, né?
Então, vou trocar aqui 8 de outubro. Opa, 8 de outubro de 2000. E vocês são turma 1, né? Isso. Ok, salvar aqui. Eu estou fazendo o seguinte, estou pegando isso aqui e gerando o arquivo PDF de todos eles. E eu vou atualizar o PDF que vocês têm, tá, da minha apostila, e vou passar para vocês, tá? E, claro, estou atualizando também a página também. Tá um trabalhinho, mas dá para fazer. Ok. Bom, agora preste atenção. Esqueça qualquer outra coisa que você está fazendo, porque agora, a partir desse momento, começa, na verdade, a matéria. Tá? Agora que começa a matéria. Tá? O que nós fizemos até agora foi relembrar conceitos que você deveria ter sabido, tá? Você sabe, mas foi necessário mesmo reforçar aqueles itens, tá? Aqueles itens anteriores, tá? Foi necessário mesmo. Ok? Agora nós vamos começar em si a matéria. Ok? Talvez essa seja a parte nova da matéria. O resto você de alguma maneira já sabia ou já escutou. Se você nunca fez essa matéria de álgebra linear, então essa é a primeira diferença com o que você aprendeu nas escolas ou o que você já sabe, né? Então, o que é um espaço vetorial agora? O que é um espaço vetorial? Um espaço vetorial é um conjunto, tá? Ok? Um conjunto, tá bom? Sapatos, casas, planetas, pessoas, o que for. Conjunto, isso você tem como ideia o que é um conjunto, tá bom? Bom, não vazio, quer dizer, tem algum elemento pelo menos, tá? Basta ter um elemento pelo menos, ok. Vamos chamar de V. Então, um conjunto não vazio, V, é um espaço vetorial real. Por que é a palavra real? Como assim? Real porque vamos tratar com elementos, números reais, tá? Não é outra coisa mais, tá? Números reais. Primeiro, nesse conjunto, tá? Pensa, um conjunto de sapatos, você introduziu uma operação, digamos, operação de somas. Então, você soma sapatos. Que no nosso caso, por exemplo, nós temos, pode ser um exemplo, as matrizes. Você sabe somar matrizes. Ou os vetores de Rn. Você sabe somar vetores de Rn. Ou outro conjunto que você também já viu alguma vez na sua vida. Polinômios. Você pega polinômios, você sabe somar polinômios. Sabe, né? Espero que sim, né? Somar polinômios é tranquilo. Ok, então pense em um conjunto não vazio e que tenha uma operação de soma, chamada soma, tá? Uma operação soma, tá? Uma operação que associa dois vetores, um outro vetor, ok? Por exemplo, matrizes, some uma matriz mais outra matriz, associa, né? Dadas as duas matrizes, você soma elas e te dá como resposta outra matriz. Por exemplo, né, você pega os vetores de Rn, pega dois vetores, soma e te dá outro vetor. Então, esses se encaixam bem. E outra, você tem que achar uma operação, pontinho, que a gente chama de multiplicação por escalar. Tá bom? Que as matrizes têm, os vetores de Rn têm, tá? Então, temos exemplos desses, tá? Então, o que é um espaço vetorial? Um espaço vetorial é um conjunto não vazio, com uma operação de soma, com uma operação de multiplicação por escalar. Ok. Agora, essas operações devem satisfazer as seguintes 8 propriedades. E veja a forma que eu coloquei aqui. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São exatamente as 8 propriedades que tem os números, o espaço Rn. Tá? Exatamente o espaço Rn. As matrizes também satisfazem as mesmas propriedades. São 8 que tem aqui. Claro que o Rn satisfaz mais propriedades. Mas essas 8 que a gente tem aqui são boas e exatamente são satisfeitas pelo Rn. Quer dizer, em resumo, eu já tenho 2 exemplos de espaços vetoriais. Quais? O próprio Rn. R1, R2, R3, qualquer um deles é um exemplo de espaço vetorial. As matrizes também são exemplos de espaços vetoriais. Como você pode ver aqui, pelas propriedades mencionadas anteriormente no espaço Rn, anteriormente, o espaço Rn é um espaço vetorial, tá? Porque a gente colocou exatamente essas propriedades aqui, tá? Mas não é o único espaço que satisfaz essas 8 propriedades, tá? Então, aqui, vamos colocar a palavra exemplos, ok? As matrizes,
as matrizes. Quando eu falo matriz, por exemplo, matrizes de ordem 2 por 2, por exemplo, né? 2 times, ok, 2 por 2 formam um espaço vetorial. Por quê? Por que as matrizes de ordem 2 por 2 formam um espaço vetorial? Porque você pega uma matriz, soma com outra matriz, dá como resposta uma matriz, que ainda é de ordem 2 por 2. Tá bom? Esse conjuntinho, muitas vezes você vai vê-lo, tá, às vezes assim, né? Matrizes de ordem 2 por 2. Vou colocar esse aqui. Às vezes a gente vai usar essa notação, tá? Ok. Você pode se confundir aqui, pode achar difícil, que notação estranha é essa? Que seria matrizes, a palavra M, de ordem 2 por 2 e de entradas reais. Esse R vai representar números reais, tá? Esse aqui são matrizes de ordem 2 por 2 entre reais. Você pode trocar aqui 3, significaria matrizes de ordem 2 por 3 de entradas reais, tá? Pode colocar aqui 5, então aqui seria assim. Isso significa matriz de ordem 5 por 3 de entradas reais. Todas elas, matrizes de ordem 3 por 3, 5 por 4, M por N, aqui M por N, de entradas reais, formam um espaço vetorial. Sempre, qualquer uma delas, tá? Porque você pega uma matriz de ordem M por N, soma com uma matriz de ordem M por N, te dá uma resposta. Uma matriz M por N. Você pode multiplicar por um vetor um número por uma matriz e você tem a multiplicação por escalar. Então você tem todas essas propriedades, tá? Ok. Tem outro exemplo? Tem. Ok, vamos aceitar. Claro, aqui tem que provar um por um as propriedades, tá? As 8 propriedades. Aqui tem 8 propriedades. Quer dizer, já vimos isso também, né? Pega a matriz, mais outra matriz, você pode trocar a ordem. A associativa tem isso, tem isso, tem isso. Tem cada uma dessas, tá? Isso a gente já viu, as propriedades anteriores. Então, funciona. Agora, outro exemplinho. Os polinômios. Polinômios, eu não sei como escrever, mas tudo bem. Os polinômios de grau, lembra de polinômios? Não se assuste, tá? A gente não vai tratar muito de polinômios, só que vamos dar um exemplo, tá? Os polinômios de grau 3, por exemplo, formam um espaço vetorial. Como assim, professor? Um espaço vetorial. Ok. Lembram o que é um polinômio de grau 3? Bom, pois satisfazem as 8 propriedades de um espaço vetorial. Só como um exemplo, isso aqui não é uma prova, tá? Mas eu vou fazer um exemplo. Digamos, um polinômio em x de grau 3. Vocês lembram os polinômios? Vamos colocar aqui 3x ao cubo. Por isso chama de grau 3, tá? Por causa desse daqui, não por causa desse. Daqui eu vou colocar um 2 só para diferenciar. Menos 4x ao quadrado. Ok? Menos 2x mais x, 5x mais 1. Esse é um polinômio de grau 3. Esse é um polinômio de grau 3. Por que 3?
Porque o maior expoente que você vê é o 3, tá bom? Você lembra como se soma polinômios? Você lembra como somar polinômios? Eu vou copiar aqui e vou fazer uma pequena variação aqui. Coloco x, vou colocar aqui mais 3, aqui vou colocar somente x, aqui vou colocar 0. Opa, posso fazer 0. Isso. E aqui, menos 7. Esse polinômio também é um polinômio de grau 3. Certo? E como a gente soma polinômios de grau 3? Bom, a gente soma coeficiente a coeficiente, tá? Então, deixa eu ver. Coloco aqui, Ctrl C, Ctrl V. Lembre. Ok. P de x mais Q de x igual. Como a gente soma? Soma esse com esse. Então, 2 mais 1, 1. Perdão, 2, 3. 3x ao cubo. De qualquer forma, vai dar isso. Vai dar um polinômio de grau 3 também. 3. Agora, x quadrado com esse aqui. Então, dá menos x ao quadrado. Correto? Esse é menos 4 mais 3, né? Agora, 2x menos x. Opa, perdão, aqui tem mais, né? Vou colocar esse, vou tirar esse aqui. Agora sim. Melhor assim. Então, 4 com 3, está aí. Menos 2 menos 1, menos x, menos 3x. E aqui, menos 7 mais 1, menos 6. Aí está. O que eu queria dizer é o seguinte, tá? Então, dado um polinômio de grau 3, outro polinômio de grau 3, você soma os dois polinômios de grau 3, te dá outro polinômio de grau 3, tá? E como você soma? Coeficiente a coeficiente. Tá? Você soma coeficiente a coeficiente. É a mesma coisa que somar. Parecido com vetores, tá? Veja, você pode ver isso aqui. Não é que seja assim, tá? Você pode ver uma analogia com isso. Veja, você pode pensar que esse polinômio, você podia ter visto assim, olha, como se fosse um vetor. Como assim um vetor, professor? O vetor 2, menos 4, menos 2, 1. E esse aqui você podia ter visto como o vetor 1, 3, menos 1, menos 7. Não é que esse vetor seja exatamente esse polínômio, não é. Mas você pode enxergá-lo como se fosse um vetor dessa forma. E outra coisa, a resposta, você pode enxergá-la. Opa! Você pode enxergar a resposta como 3, menos 1, menos 3, menos 6. Antes que você se confunda muito, deixa eu ver, vamos separar aqui. Aí. Esse vetor saiu dos coeficientes daqui. 2, menos 4, menos 2, 1. Esse vetor saiu dos coeficientes daqui. Ok? E esse vetor está saindo dos coeficientes daqui. 3, menos 1, menos 3, menos 6. E se você percebe, esse vetor aqui é a soma desses dois vetores. 2 mais 1 dá 3, menos 4 mais 3 dá menos 1, menos 2 menos 1 dá menos 3, 1 menos 7 dá menos 6. Quer dizer, no fundo, somar polinômios se parece demais a somar vetores. É por isso que a gente vai juntar todos eles no mesmo lugar, tá? Todos eles no mesmo lugar.
e vamos chamar de polinômios, matrizes e vetores de RN, também ainda de vetores. Ok? É por isso que a gente faz isso, tá? Tá bom? Ok. Então, os polinômios de grau 3 realmente formam um espaço vetorial, tá? E não somente os de grau 3, claro. Os polinômios, de forma geral, de grau n, de qualquer grau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sempre formam um espaço vetorial, tá? Então, temos um monte de exemplos, tá? De espaços vetoriais. Polinômios, o R2 e R3 também, claro, eles são espaços vetoriais, tá? São os primeiros exemplos de espaços vetoriais. Então, nós vamos, professor, trabalhar com polinômios? Você pode ficar feliz. Não, não vamos trabalhar com polinômios. Vamos tratar de espaços vetoriais com matrizes? Até poderia, mas não vamos fazer muitos exemplos disso, porque basta já os exemplos de Rn, que são muitos, e são, já causam muito problema ainda, tá? Tá bom? Então, vamos continuar com o nosso exemplo. Bom, já a hora também está vencendo já. Vamos ver o que a gente tem para fazer. Isso aqui é um espaço vetorial, ok? Acho que a gente vai ficar por aqui, tá bom? Vamos ficar por aqui mesmo, tá? Na aula que vem, por favor, você vai lembrar, estudar o que? Você vai estudar isso aqui, combinação linear, independência linear, sobre espaço vetorial. Na verdade, aqui que vem o assunto da nossa matéria, tá? Não é difícil. O problema é que muitas vezes a gente deixa para o final e corre e não chega, tá bom? Ok, aqui tem umas perguntas. Perguntam aqui se espaço vetorial, espaço euclidiano e espaço vetorial são os sinônimos. Não, não são iguais, não são a mesma coisa. Mas o espaço euclidiano Rn é um exemplo de um espaço vetorial, tá bom? O espaço de matrizes é um exemplo de espaço vetorial, tá bom? Então, a palavra espaço vetorial, na verdade, abrange muitos mais conjuntos, tá? Ah, segunda é feriado? Caramba. Bom, se é feriado, não tem aula, tá? Não me paga por trabalhar no feriado, tá bom? Ok? Se é feriado, não tem aula. É bom ter também um descanso também, tá? É bom, tá? Se é feriado, não tem aula mesmo, tá? Então vai. Quando que é a semana do CIA? Eu não tô lembrando, não, tá? A nossa aula já acabou, tá? A gente está conversando agora qualquer coisa, tá? 21? Olha, se a UFB dizer não tem aula, eu respeito, tá? Não tem aula, eu não dou aula, tá bom? Tá bom? Então fique ligado mesmo. 19 e 24, tá? 19 e 24, ainda não é semana que vem, né? Então, se tem por causa do CIA, não tem aula, ótimo, não dou aula, tá bom? Ou se dizer, tais horários não tem aula, eu respeito o que diz a UFB, tá bom? Eu não dou aula feriados, tá bom? Então, mas a gente se comunica, tá? Qualquer coisa, tá? Se é feriado, não tem graça, tá? Não tem aula mesmo, tá bom? Se o 12 é feriado, né? Acho que é o 12, né? Então, a gente não vai dar aula mesmo. Ok? É bom curtir a família, descansar. É necessário descansar, tá bom? Eu já estou parando a nossa gravação.